Salve galera do De Olho no Jogo, estamos na área para falar de Adrian Martinez. Qual será o papel dele no elenco do Curitiba? Quais são as características? Enfim, como joga o novo atacante do Verdão? Vem com a gente. Adrian Martinez é o nosso assunto a partir de agora. Para você que está chegando nesse momento aqui no canal De Olho no Jogo, está conhecendo o canal, por favor, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like e o seu comentário. O vídeo de hoje é sobre o mercado aquecido do Curitiba. Né? O Curitiba tem contratado nos últimos dias, pensando muito, é claro, na volta, né, para o Campeonato Brasileiro. Aliás, sobre o Campeonato Brasileiro, eu faço um convite. Nesta sexta-feira tem live especial sobre o início do Brasileirão para Curitiba e para Atlético. Em relação ao Coxa, agora com um novo atacante, Daniel Piva, tudo bem? Tudo beleza, Guilherme? Abraço para toda a galera do De Olho no Jogo. O Curitiba aí com o mercado bastante aquecido. Futebol brasileiro em geral, né? Com essa questão da janela de transferências até a próxima terça-feira, uma das novidades na temporada. Todos os clubes aí praticamente se movimentando aí bastante para garantir aí o elenco até o início do Campeonato Brasileiro, das séries A e B. E o Curitiba, o que me chama bastante a atenção, Guilherme, é que é uma movimentação para um setor que foi bem no Campeonato Paranaense. Normalmente, quando vai se reforçar, você vai ali nos pontos fracos. O Curitiba está pensando bastante nessa questão do elenco, tá com uma visão interessante do plantel. Algo que a gente discutiu bastante aqui recentemente após a conquista do estadual. O Coritiba parece ter um diagnóstico do elenco correto, não está iludido ali, não está encantado com o bom estadual, o bom início de ano do trio formado por Aleph Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. O Adrian Martinez é um atleta que vem em um primeiro momento para ser reserva, é um jogador que não vive o melhor momento, muito longe disso. A última temporada dele razoável vai ser ali por 2020, a última temporada boa 2019, ou seja, um jogador que está há 2-3 anos sem alcançar em números interessantes. Mas é um atleta que é possível recuperar. Então acredito que essa vai ser a aposta do Coritiba, alguém aí para ser uma sombra do Léo Gamalho, ao menos na teoria. Pode ser, como já falamos aqui, que o Aleph Manga, Fabrício Daniel podem também disputar essa posição, mas diretamente na teoria, Adrian Martinez e Léo Gamalho é que vão disputar essa posição aí de centroavante do Coxa. Bom, e você lembrou a questão da janela, né, Piva? Esse é um fato bem importante, porque serão 17 rodadas sem ninguém poder contratar. Então essa é uma questão definitiva praticamente para o primeiro turno, né? Ou você forma o elenco até a próxima terça-feira, ou depois disso não terá mais nenhuma possibilidade. E sobre as características do Adrian Martinez, Piva, eu acho que obviamente é um assunto que a gente precisa abordar. É um atacante canhoto, de muita força física, não é um jogador muito técnico, né? Se você comparar a relação com bola de Léo Gamalho com Adrian Martinez, eu classificaria, Piva, não sei se você concorda, que há uma diferença bastante significativa até. Léo Gamalho, ele ganha em alguns momentos essa fama assim de um jogador daquele centroavante grosso, mas não é totalmente isso. É um cara que Gamalho, quando sai da área consegue jogar, né, Piva? É isso que eu ia te falar. O Gamalho é um jogador... muitas vezes eu sou uma pessoa que gosto de ter um ataque com muita movimentação, e sempre que eu cito isso no Coritiba, eu projeto aí o ataque com Aleph Manga, Fabrício Daniel, Igor Paixão, Aleph Manga, Tony Anderson, Igor Paixão. Poucas vezes coloco o Gamalho, mas é até um pouco injusto isso com o Gamalho, porque ele é um jogador que consegue cair pelos lados do campo, ele não tem velocidade como ponto forte, são questões diferentes, mas ele consegue abrir espaço. A gente já viu o Gamalho fazendo cruzamento para o Igor Paixão, por exemplo, marcar gol ou passar perto de marcar o gol. O Gamalho consegue desenvolver esse jogo fora da área. O Adrian Martinez não. O Adrian Martinez é mais aquele jogador ali do último toque, é mais aquele cara o pivô, o homem de dentro da grande área. Característica aí que o Gamalho, nesse aspecto de movimentação, de qualidade técnica, o Gamalho leva melhor. Adrian Martinez chama muita atenção os números recentes, né? Um cara que não conseguiu jogar muitas vezes no Cerro Porteño. No Libertad era um jogador importante e talvez de todas as contratações, Piva, e daí é uma informação que a gente pode trazer aqui no canal De Olho no Jogo,
é aquela que tem mais assinatura do Gustavo Morínigo. A gente já falou algumas vezes aqui, né? O Curitiba tem trabalhado muito com base em informação, num departamento de scout, num departamento de captação. Curitiba investiu nisso, mas essa é uma contratação que parte muito das ideias também do Gustavo Morínigo, que trabalhou com o jogador no Libertad. Nem o Galarza, que também é um jogador do Paraguai, né, da seleção de base, que também trabalhou com o Morínigo, teve essa indicação como peso. O Adrian Martinez chega com esse peso diferente, né, em relação a todas as contratações que o Coxa fez até agora, Pivo. Por exemplo, se a gente for ter pegar e resgatar as contratações do Curitiba no início do ano, até mesmo os jogadores estrangeiros que chegaram em janeiro, o Guilhermo e o Pablo Garcia, ambos são apostas, indicações, apontamentos do departamento de análise do Curitiba, do departamento de captação do Curitiba, que agora é liderado ali pelo Everson Rocha. O Adrian Martinez pode até ter passado por eles, não vou cravar que não tem, mas ele recebe esse carimbo, ele recebe essa assinatura da comissão técnica, especialmente do Gustavo Morínigo, que o conhece bem. E aí tá muito claro essa ideia que você já citou, né, Piva, de tratar o Adrian Martinez como uma sombra para o Léo Gamalho. Aquilo que era o projeto do Cleiton, mais ou menos, só que na prática não funcionou, né? Léo Gamalho tá muito confortável. E com toda a justiça. O Léo Gamalho foi um dos protagonistas do título do Campeonato Paranaense até agora. Na Copa do Brasil, especialmente contra o Bahia de Feira, também é um jogador que, quando for começar o Campeonato Brasileiro, não se discute a condição de titular, e isso acho que incomodava a própria diretoria do Curitiba, talvez comissão técnica também, para ter alguém que trouxesse algum incômodo, no bom sentido, para o Léo Gamalho. Basta saber se o Adrian Martinez tem esse potencial, Pivo. Guilherme, se você pegar os últimos jogos do Adrian Martinez, inclusive já faz um tempo que o Adrian Martinez não joga. Supercopa, né? Supercopa do Paraguai ano passado. Foi o último jogo dele. Pelo seu porteiro. Dezembro, isso. É um jogador que vai vir aí num jejum de gols. Tá há algum tempo aí já sem marcar gol, quase um ano aí já de conversa. Se você puxar por essa linha, não vai ter muita disputa. Se você se apegar a isso. Mas a gente vai ter que tentar o entendimento ali de 2020, quando ele faz um ano razoável pelo Libertad, sob o comando do Gustavo Morínigo, o que a comissão técnica do Curitiba vislumbra, o que a comissão técnica do Curitiba entende, por que deu esse carimbo aí para a contratação do Adrian Martinez. Se não existisse o Cleiton, eu consideraria uma aposta do Curitiba, algo que, como tem aí o aval do treinador, pode dar certo. Mas o Cleiton já é uma contratação meio que nesse tipo de movimento, né? Claro, sem o aval do Morínigo, sem o trabalho diretamente com a comissão técnica, mas já é uma contratação nesse sentido, de uma oportunidade de mercado, um atleta jovem, vamos tentar aí revelá-lo. E tecnicamente, Piva, você não enxerga também uma igualdade entre os dois? Você vê muita diferença entre eles? Eu acredito, aí eu posso estar sendo injusto com o Cleiton, mas eu acredito que o Adrian Martinez, para um campeonato brasileiro de Série A, tem maior capacidade de finalização. Acredito. Sim, não isso chamou atenção mesmo. Não coloco a mão no fogo aqui que vai fazer 10 gols, 7 gols, algo, não é esse tipo de projeção que eu faço, mas é um jogador que eu vejo com mais poderio para marcar gols do que o Cleiton. O Cleiton movimenta mais do que o Martinez, tem a juventude a seu favor, mas se fosse para apontar um ou outro, eu iria no Adrian Martinez. Só que aí vai ter um outro aspecto. Muito provavelmente o Adrian Martinez tem um custo maior do que o Cleiton. Para essa disputa de posição, Guilherme, diretamente com o Gamalho, eu tentaria alguém mais confiável. Eu iria em alguém aí que tivesse no momento um pouco melhor, não realizaria essa contratação. Mas acredito que vai acabar sendo o primeiro suplente aí do Léo Gamalho, com o Gamalho, evidentemente, se mantendo entre os titulares, porque muita gente do futebol do Curitiba aposta as fichas aí que pode acabar tendo um trio formado por Aleph Manga, Fabrício Daniel e Igor Paixão.
Se o Léo Gamalho for para o banco de reservas, essa contratação acaba fazendo menos sentido ainda. Ou então a do Cleiton ali atrás. Uma das duas vai acabar se perdendo nesse movimento, além de tirar o espaço do prata da casa, Luizão, que não sei não se não vai acabar sendo negociado. O Adriano Martínez foi titular em algumas partidas da campanha do Libertad de quartas de final, né? Quando o técnico era o Gustavo Morínigo e foi eliminado pelo Palmeiras. Inclusive, ele estava no 3-0, né? O jogo que acontece no Allianz Parque, que é o jogo da eliminação do Libertad. Naquela oportunidade, ele fazia dupla de ataque com o Ferreira. Vale lembrar isso, né? O Morínigo gostou muito já durante a sua carreira de utilizar uma dupla de ataque. Algo que ainda não aconteceu aqui, né, Piva? Mas pelas opções até que o Curitiba tem, de repente com o Fabrício Daniel, talvez seja mais possível disso acontecer lá na frente. Mais possível, eu tô tentando lembrar agora aqui, Guilherme, de cabeça, a formação do Curitiba contra o Cascavel. Foi o jogo que ele começou com 3 zagueiros, foi até... tinha Tony Anderson, lá na Léo frente. Gamalho jogou, e quem que era o outro homem de frente que não tô me recordando. Porque foi Biel, Tony Anderson e Léo Gamalho. Isso, 2 meias e um atacante. Talvez tenha sido a vez que ele mais se aproximou disso, porque em alguns momentos o Tony encostava, né? Era um 3-4-3, né? Tal. Isso, no Gamalho. Pode ser, pode passar por isso, essa movimentação do Coritiba, mas é um jogador que vai precisar ser recuperado, um jogador aí que desde que trabalhou com o Morínigo não teve aí mais uma fase regular na carreira e que vai vir aqui no Curitiba para, na melhor das hipóteses, para ele, em um primeiro momento, ser o reserva imediato do Gamalho. Se o Gamalho também perder a posição, minhas fichas não é que ele perderá a posição para o Adriano Martínez, e sim para um ataque diferente do Curitiba, que pode dificultar ainda mais para o atacante argentino aí conquistar espaço. Para a gente fechar esse vídeo, já pedindo o seu comentário sobre essa contratação do Curitiba, né? Adriano Martínez. Sabe que eu tenho curiosidade, Guilherme? O torcedor aqui, o paranaense em geral, tem uma paixão por gringo. Cara, se o cara nascer, se o cara nascer em Foz do Iguaçu, ou não nascer em Foz do Iguaçu e nascer em Cidade de Leste, ele já chega diferente. E a diferença é uma fronteira ali de 5 quilômetros. Então, esse aspecto pode pesar a favor do Adriano Martínez, virar uma espécie de xodó da torcida. Já vão gostar dele na proporção, o que é o Guilherme no sistema defensivo. Perfeito. Bom, ainda sobre ataque, para a gente fechar, o Coritiba está negociando com o Bruno José, né? Atacante do Cruzeiro, jogador de lado de campo. É uma ideia que o Curitiba tem também para reforçar esse setor, né, Piva, que você falou sobre a ideia que o Curitiba tem, mesmo tendo o ataque muito forte no Paranaense, que é mais um reforço para concorrer com o Aleph Manga, com o Igor Paixão, Fabrício Daniel, enfim. Exato. O Bruno José está chegando aí com uma rejeição muito alta da torcida. A negociação não está fechada, mas é bem possível que seja concretizada. Eu não acho, Guilherme, que ele seja o Pereba que estão pintando. Não acho que ele seja um jogador aí que não vai ter espaço. Para banco de reservas, considero uma aposta válida. Mas eu, sinceramente, se você me colocasse ali, você tem o Felipe Saraiva e o Bruno José para ser um eventual reserva do Igor Paixão, eu iria no Saraiva. Acho que a galera tá assustada que o Bruno José virou reserva do Vagninho lá e isso eu acho que está trazendo um pouquinho de rejeição, mas é um jogador com as suas limitações, talvez do mercado e que o Curitiba tem feito seja dos nomes aí que tragam menos impacto no elenco. Valeu, Piva, um abraço, cara. Valeu, Guilherme, abraço e fica o convite para a live de sexta-feira para toda a galera aí que curte o De Olho no Jogo. Até lá, um abração aí, espero que podem discordar da gente à vontade aí sobre Adriano Martínez, Bruno José. Quem quiser concordar também, comentem aí, participem do De Olho no Jogo. E fica uma dica, um dia bom para discordar de nós vai ser na live de sexta-feira, porque nós seremos obrigados a colocar times no pote do título, da Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americano e rebaixamento. O show, eu vou dizer, o De Olho no Jogo se entregou para os palpites. Eu estarei lá, vamos ver o que vai dar. E valeu. Pelo seu like, então nos ajude. Também, valeu.